Olá, meus queridos, quero falar com vocês por intermédio deste vídeo sobre resgate. Primeira carta de Pedro 18:19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Vou procurar esclarecer a você, neste momento, sobre o instrumento de resgate que há sobre a humanidade. Precisamos entender que para haver o resgate de alguém, este alguém precisa estar preso, sequestrado ou sob situação de risco. E é o que acontece no sequestro, onde o sequestrador exige determinada quantia para soltar ou dar liberdade à sua vítima. A vítima somente é liberada após o pagamento do resgate, ou quando a polícia descobre o cativeiro e liberta o sequestrado, com a prisão ou não dos sequestradores, ou ainda, numa hipótese remota, quando o sequestrado foge do cativeiro e do domínio dos sequestradores. Temos conhecimento do sequestro da humanidade, que se tornaram cativos pelo sequestrador, que é o diabo, através da desobediência no Jardim do Éden. Foi lá que Satanás sequestrou Eva. Foi no Éden que se deu o primeiro sequestro físico, espiritual e emocional do casal Adão e Eva. Sequestro tal que colocou toda a humanidade na maldição do cativeiro. Olha o que Paulo nos diz acerca do efeito desastroso do sequestro do pecador por meio do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só sequestrador, que é o diabo, entrou o pecado que sequestra o homem no mundo, e pelo sequestro, que é o pecado, veio a morte. Assim também a morte passou a todos, porque todos fomos alcançados pelo sequestrador, que é o diabo. Não precisamos afirmar que antes de conhecer o Senhor pela palavra, estávamos sequestrados pelo diabo e sob o domínio da morte. Creio, meus queridos, que todos nós passamos pelo processo do cativeiro nas mãos do sequestrador, que é Satanás. Creio que não escapou nenhum, nem o próprio Jesus. E existem milhões e milhões de pessoas neste cativeiro, já não estão suportando mais o sofrimento e sem saber o que fazer. Mas eu quero garantir a todos que estão cativos, Deus tem um processo de resgate. Deus quer resgatar todos que estão aprisionados ou acorrentados, encarcerados em cativeiros. Lhes afirmo, Deus tem negociadores, que são instrumentos poderosos em suas mãos. Negociar ou tirar o cativo do cativeiro ou sequestrado das mãos do sequestrador. No Éden aconteceu, como já disse, o primeiro sequestro na história da humanidade. Antes de Deus enviar os seus negociadores, Ele foi verificar se o sequestro no Éden era verídico. E ao chegar no jardim, comprovou
que realmente Adão e Eva haviam sido sequestrados e já estavam cativos na instrumentalidade de Satanás por meio da serpente. E Deus, em sua infinita sabedoria, começou a formar um plano estratégico de libertação do cativo. Então iniciou-se a negociação, não entre Deus e Satanás, e sim Deus com o homem, o objeto do sequestro, que poderia ser livre se ele quisesse. Quero deixar bem claro que o nosso Deus, ele não negocia com Satanás a alma de seus filhos. Então Deus projeta o envio de seus negociadores para o processo da libertação. E ele reúne sua equipe de inteligência e concluem o plano de resgate e entram em ação. E Deus escolhe 3 nomes para comporem e fazerem parte de um grupo de inteligência. Ele começa por Noé, Ló e Moisés. E em último caso, deixou estabelecido um plano B ou C. Esses 3 patriarcas foram escolhidos para resgatar o cativo do cativeiro. E não conseguindo concluir o que começaram, Deus usa o plano B e posteriormente o plano C. O plano B foram os sacerdotes, os juízes, os profetas. E o plano C foi que na plenitude dos tempos Deus mandou Jesus. E Ele é o nosso Redentor. E a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o nosso resgate, o meu, o seu, o nosso resgate foi oficializado na cruz, quando o nosso Jesus, no seu último momento, ele deu a sua palavra: Pai, está consumado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.